ao reverendo Davi Nogueira Guedes, pastor do presbitério de Curitiba, o nosso presbitério, pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Olaria, aqui em Curitiba, igreja que ele plantou e já está organizada. Ele também é o secretário presbiterial do trabalho da mocidade, do nosso presbitério, e aqui esse é o nosso convite para ser o pregador nesta noite. Seja bem-vindo, reverendo Davi, obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós queremos destacar das informações constantes no boletim o seguinte: primeiro, o encontro do Avá. Avá é Eva em hebraico, e que quer dizer uma reunião das meninas, das mulheres, né? Vai ser no sábado, todos os anos nós temos um evento destes, e as irmãs estarão reunidas com palestras, oficinas especiais, um delicioso café colonial, mas você precisa fazer a sua inscrição já é o último dia, porque a partir do volume de pessoas que nós vamos preparar todas as coisas. Então, as mulheres da faixa etária mais mínima até a mais experimentada, né? Não convém a gente chamar as mulheres de muita idade, né? Mas elas estão convidadas e devem participar desse evento. Quando terminar o encontro do Avá, nós teremos uma programação especial do Coral da Fraternidade, que no próximo final de semana estará comemorando 43 anos de trabalhos. E o trabalho especial do coral será uma apresentação especial com a regência do conhecido maestro e pastor reverendo João Wilson Faustini. Vai ser às 20 horas aqui no espaço de adoração. No domingo, porque já desde o sábado nós estamos recebendo a presença de um coral convidado da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo, coral João Calvino, esse coral estará participando dos eventos do domingo pela manhã, inclusive com a companhia do seu pastor, o reverendo Amauri, que é nosso dileto conhecido, será pregador de um dos cultos da manhã. Então, se programe para estar conosco neste final de semana, nestas atividades especiais. E nós estamos acolhendo as inscrições dos familiares para o culto do bebê, este culto evangelístico que nós realizamos para acolher as crianças de até 1 ano, oferecendo-lhes um exemplar da Bíblia. É um culto evangelístico. E aí estão as informações constantes para você fazer a sua inscrição. O culto vai ser no dia 19 de outubro, terceiro domingo de outubro, às 11 horas. Você pode fazer a inscrição pelo endereço eletrônico cultobebê@hotmail.com ou deixar os dados na secretaria. Precisa ali do nome dos pais, dos avós maternos e paternos, CPF, RG... não, da criança não precisa tudo isso não. Só o nome completo dele, a data de nascimento e uma foto de rosto do bebê, né? Uma foto que identifique bem o seu bebê, pode ser o seu filho, pode ser seu neto, sobrinho, vizinho, traga vizinhos. Nós queremos fazer deste momento uma oportunidade de pregar a palavra de Deus também. Hoje nós estamos lançando para a igreja este material, que é um testemunho pessoal e um comentário bíblico da lavra do nosso pastor reverendo Carlos Orlandi, um comentário pastoral sobre o livro do profeta Abacuque, intitulado No Dia da Perplexidade. E hoje pela manhã, nos cultos matinais, nós fizemos o lançamento e com certeza você vai ser muito abençoado em adquirir o material. Pode comprar para você, para sua família, para dar de presente, vale a pena. No final do culto, o reverendo Orlandi estará à porta para autografar esse material, que, como eu disse, é ao mesmo tempo um comentário bíblico e uma experiência pessoal vivida pelo servo do Senhor. R$15 cada um, né, reverendo? Mas se você comprar 2, custa só R$30. Então você pode comprar daí para frente quanto você quiser, que não vai mudar o preço, só se ele fizer um desconto para muitos livros, né? E certamente isso vai abençoar você e a muitas outras pessoas. Nós queremos, nesse momento, participar da contrição, conforme a indicação que está no auxílio litúrgico. O texto está transcrito. É Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Assim como damos graças no culto, rendemos graças, podemos confessar os nossos pecados. Ninguém está aqui porque é melhor do que ninguém. Ao contrário, porque reconhecemos que somos falhos. E queremos que o sangue de Jesus nos purifique dos nossos pecados. Mas é importante propormos ao nosso próprio coração um elevado modo de viver. E é isso que a palavra de Deus recomenda nesse texto. Vamos ler todos juntos, conforme está escrito.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Com que temos ocupado os nossos pensamentos? Com coisa boa ou com coisa ruim? Nós somos aquilo que nós pensamos. Se pensamos o pior, se pensamos o mal, dificilmente seremos bons. Se cultivarmos a nossa alma, o que há de melhor, o que é louvável, o que é virtuoso, com certeza nós frutificaremos também com esta qualidade. Vamos, pois, curvar as nossas frontes, ter alguns instantes de oração silenciosa, vamos confessar a Deus os nossos pecados e vamos nos imbuir desse propósito que a palavra de Deus nos coloca. Oremos. Coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua Senhor, fazemos desta canção a nossa oração de dedicação. Entregamos a Ti a essência e a totalidade do que somos, do que podemos realizar, mas na certeza de que o Senhor vai nos aperfeiçoar. O Senhor vai moldar o nosso caráter, o Senhor vai aprimorar a nossa personalidade, o Senhor vai nos habilitar para o exercício do ministério que nos confiaste. O Senhor vai estar adiante de nós para mostrar o caminho certo. E na Tua luz, vemos a luz, Senhor.
Por isso, ao mesmo tempo em que dispomos o nosso coração para andar nas tuas veredas, reconhecemos a nossa finitude, a nossa pecaminosidade e quanto precisamos que o sangue do Senhor Jesus nos purifique de todos os pecados. Assim, ó Deus, nós nos colocamos diante da tua face, suplicantes, carecidos da tua rica misericórdia. Só o Senhor para nos sustentar, para nos orientar, para nos motivar. Aqui comparecemos, Senhor, na tua face. Dedicamos a ti o nosso coração. Queremos, ó Deus, expressar o sentido de povo do Senhor, de família de Jesus. Por isso, entrelaçamos o coração e a alma e juntos, a uma só voz, oramos como o próprio Jesus nos ensinou, todos dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé, vamos cantar louvores ao Senhor com a nossa equipe. Boa noite. Eu queria te convidar nessa noite para, como a gente leu no texto, no início do culto, a dizer para Deus que Ele é o nosso cântico e a nossa força. Quando a gente está cantando para Deus, a gente está mais do que falando uma melodia, ouvindo uma música gostosa. A gente está falando bem de Deus, a gente está bendizendo a Ele. E isso tem que encher o nosso coração de alegria. Então eu queria te convidar para abrir o seu coração nesse momento de adoração através das músicas e para realmente cantar com alegria e júbilo diante dele, amém? Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. É muito bom a gente poder cantar glória e aleluia a Deus juntos. E eu gosto muito de canções que tem passagens da Bíblia ou que contam histórias da Bíblia. E a próxima canção que a gente vai contar conta a história mais importante da Bíblia e das nossas vidas, que é a história da salvação. De que Deus enviou o seu único Filho amado para morrer por nós, para pagar um alto preço por nós, para que a gente pudesse hoje estar cantando com júbilo aqui. E eu queria te convidar a fazer isso, a cantar a um Deus que está vivo, com a alegria da salvação. A Bíblia diz que a Bíblia pede que Deus nos restitua a alegria da salvação. Eu não sei como você está hoje, como está o seu coração, se você está alegre, se você está passando por um momento difícil, mas independente do que você estiver vivendo, a alegria da salvação nos faz sorrir e cantar essa noite, amém? Então eu quero te convidar a cantar isso comigo. Do refrão.
que a gente possa viver essa verdade todos os dias, é preciso que a gente se diminua, que o nosso eu morra a cada manhã e que o Senhor cresça em nós. Suas vestes pra com o noivo se encontrar. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, sim, mais de ti. Jesus, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti, sim, mais de ti, Jesus. Talvez você não conheça a letra dessa música, mas ela é uma oração muito simples. Primeiro a gente clama o nome de Jesus, que é um nome poderoso. Depois a gente clama para que Ele cresça em nós. Então, mesmo se você não conhece essa letra, eu queria te convidar a cantar. Se você realmente quer mais de Cristo e menos de você na sua vida, a cantar de todo o coração essa letra. Mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, sim, mais de ti. Jesus, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, sim, mais de ti. Jesus, é necessário que Ele cresça e que eu diminua dentro de mim. É necessário que Ele cresça e que eu diminua até o fim, para que os cegos vejam, para que os coxos andem, para que os surdos ouçam e o morto venha a ressuscitar, para que a igreja cresça e santidade avance, vista suas vestes pra com o noivo se encontrar. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, Sim, mais de ti. Jesus. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim. Sim, mais
Dentro da nossa liturgia, é chegado o momento de expressarmos a nossa gratidão. A igreja pode se assentar nesse momento e você que já preparou e já marcou 1 Tessalonicenses, avance um livro. O texto correto que nós vamos ler é 2 Tessalonicenses, vamos ler no capítulo 1, alternadamente do versículo 3 até o versículo 12. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 12. Vamos ler alternadamente. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele nem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. uma igreja que recebe um elogio desses, né? Dizendo que sempre nos momentos de se dar graças a Deus pela igreja, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de Deus, gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Essa igreja tem sido um exemplo da fé de muitos irmãos. Todos os trabalhos que aqui se realizam têm sido sustentados materialmente por aqueles que aqui contribuem, trazem os seus dízimos, aqueles que se comprometeram com isso, ao se tornarem membros da igreja. E vão além, trazem também ofertas que nos ajudam a levar a obra do Evangelho adiante, através da assistência social, através dos campos missionários, através de muitos trabalhos que aqui se realizam. Graças a Deus, porque nós também podemos dizer que nós temos muitos irmãos aqui que têm sido constantes na fé, independente das tribulações. Paulo está aqui escrevendo a uma igreja que sofria tribulações, sofria perseguições. Nós também sabemos aqui que muitos irmãos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, especialmente num momento de dificuldade financeira, continuam constantes na fé e honrando. E outros irmãos que têm sido grandemente abençoados, também não se perdem nesse momento e continuam também constantes na fé. Se você veio preparado no dia de hoje, escolheu esse domingo e esse culto para trazer a sua contribuição, esse é o momento. Eu convido os diáconos para fazerem o recolhimento dos dízimos e das ofertas, enquanto a igreja vai cantar o hino de número 137. Com
A igreja pode se colocar em pé e as crianças virem à frente para cantarmos o último estrofe. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem nos dado a proteção, Senhor Deus, que só o Senhor pode dar, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado a fé no Teu Filho Jesus, Senhor Deus, ampliando a nossa visão de uma vida terrena, de uma vida material, para uma vida eterna, Senhor Deus, uma vida que seremos felizes, Pai, na Tua presença face a face, Pai. Te agradecemos porque nos momentos difíceis que passamos aqui, nos momentos que às vezes não vemos saída, Senhor Deus, sabemos que no fim o Senhor estará nos aguardando, Senhor Deus, para que nos receber, para nos abençoar com toda a sorte, Senhor Deus, de bênçãos e alegrias, Pai Santo. Te agradecemos por esses dízimos e ofertas que a Tua igreja, Senhor Deus, que tem se mantido constante na fé, nesses anos todos que o Senhor aqui tem nos guiado, Pai. Te agradecemos porque elas têm sido aplicadas na Tua obra e a Tua obra tem sido desenvolvida aqui dentro, Senhor Deus, fora nas atividades da nossa cidade e também em locais distantes, Senhor Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria àqueles que dirigem os trabalhos, para que assim permaneçam, Senhor Deus, e bem apliquem, Senhor Deus, esses recursos que são Teus e que o Teu povo aqui depositou, Pai. Fica também com as nossas crianças que agora vão para o seu culto, na linguagem que eles possam melhor participar, Senhor Deus. Fique com aqueles que vão dirigir esse trabalho e coloque neles a Tua mensagem. Assim também, Senhor Deus, como te pedimos uma bênção sobre o reverendo Davi, para que ele possa trazer para nós aqui dentro do espaço de adoração, Senhor Deus, a Tua mensagem que o Senhor já preparou para a noite de hoje. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Vou convidar o reverendo Davi para subir no púlpito. Eu queria apresentar também a sua esposa Lidiane. Por favor, fique em pé para que todo mundo te reconheça. E a Isabela, a filhinha desse querido casal, que estão conosco também hoje. Reverendo Davi, tenha bondade, fica à vontade. Obrigado, reverendo Juarez. E eu quero também saudar os irmãos, graça e paz, queridos também, quem assiste esse culto via internet, que o Eterno possa nos ajuntar debaixo da sua boa mão, falar conosco, ministrar o nosso coração. Agradeço imensamente o convite. Certamente o Senhor tem algo preparado no nosso coração essa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. A minha esposa, de vez em quando, nas nossas conversas, típicas daquela que certamente você também tem com a sua esposa, você casado, sabe do que eu estou dizendo? Ela faz aquelas indagações assim para a gente, difícil de responder. E a nossa pergunta, na maioria das vezes, é: meu bem, ninguém é perfeito não, né? Acontece isso ou acontece só comigo? Ninguém é perfeito. Vem com aquelas cobranças doidas que a gente não sabe nem o que dizer, a gente fica desconcertado. Eu falo, meu Deus, ninguém é perfeito. E essa é a indagação que eu gostaria de fazer com você nessa noite. É possível? É possível ser perfeito? Será que a gente está escondendo atrás de uma verdade bíblica? Será que a gente está tentando fugir da nossa esposa, das situações que nos sobrevêm? Será que é possível? Quero convidar você a olhar para esse texto comigo cuidadosamente e certamente a palavra de Deus, que traz sempre resposta para tudo aquilo que nos cerca, vai falar conosco. O texto diz assim, dos versículos 19 a 25, também vai ser projetado aqui, se você quiser dar uma olhadinha, embora a letra seja pequena, mas quem sabe você também pode aproveitar. Tendo, pois, irmãos,
Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Feche os seus olhos, mesmo assentado como você está, fale mais uma vez com o Senhor. Eleve o seu pensamento a Ele, coloque-se nas mãos do oleiro que nos faz e refaz. Pai eterno, a Tua palavra é viva. Ela é mais do que um texto. Ela é, ó Deus, a Sua declaração de amor por nós. Ela é, ó Deus, aquilo que faz um raio-x da nossa alma. E ela, ó Deus, é poderosa para penetrar no mais íntimo do nosso ser. E ela pode, ó Deus, transformar nossa vida. Então, nós te suplicamos mais uma vez. Ministra-nos, age em nós, por nós, através de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a sair daqui nessa noite com a decisão firme de tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É possível ser perfeito, queridos? Eu não sei te dizer isso agora. Mas eu sei que as Escrituras nos dizem que Deus sempre teve um plano perfeito para a sua criação. E a expressão máxima desse plano perfeito foi a criação de um ser perfeito, confeccionado à imagem e semelhança daquele que é perfeito, a saber, o ser humano. E esse ser humano herdou muita coisa de Deus: juízo, inteligência, caráter e tantas outras coisas. De fato, era parecido com Deus. E esse ser humano, ele foi criado para viver perto de Deus, para a glória de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Portanto, queridos, note isso aqui, olha, permanecer perto de Deus é algo que não está para a escolha do homem, mas sim para a sua natureza. Ou seja, o ser humano foi criado para estar e permanecer perto de Deus, refletindo a imagem e semelhança daquele que o fez. Essa foi uma das características principais que o ser humano herdou. Mas talvez, justamente, diz as Escrituras, justamente talvez por ter essa capacidade de tomar decisões herdada da própria natureza de Deus, contudo, é importante salientar, sem ter as prerrogativas de administrar as consequências das suas decisões no tocante àquelas faculdades herdadas na criação, o ser humano fez uma escolha errada. Ou seja, o ser humano não foi criado para a escolha que ele fez, para o pecado. E o pecado trouxe graves consequências à natureza, ao ser do homem. Então o ser humano escolheu pecar, e a principal consequência do pecado, narram as Escrituras, foi a separação de Deus. Mas Deus sempre teve um plano perfeito para toda a criação, de modo que, embora o pecado tenha desagradado a Deus, esse trágico evento não surpreendeu a Deus, nem fez com que Deus mudasse planos. A história da criação conta que, mesmo privando, se é que assim pode dizer, o ser humano temporariamente de ter acesso ao Éden, tirando de lá para o seu próprio bem, Deus continuou andando com o homem, agindo na sua história, interagindo em cada situação que acontecia na história, ao longo da história. E Deus se aproximou de muitos homens ao longo dessa história, para capacitá-los a viver e andar de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, de acordo com o texto de Romanos 12, capítulo 2, que Paulo escreve. E um desses homens foi Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus chega em Abraão e diz: Abraão, meu filho, eu tenho uma promessa para você.
Você vai sair da sua casa, você vai sair daqui, de perto dos seus familiares, você vai partir para um lugar que eu vou te mostrar. Mas tem um porém, meu filho, você seja uma benção. Você tome jeito, porque não vai ser fácil, não. E lá em Gênesis 17, além de falar para Abraão que ele tinha que ser uma bênção, Deus ainda traz outra coisa para Abraão. Além de você ser uma bênção, você anda na minha presença e seja perfeito, meu filho. Você tome jeito. Ou seja, a gente percebe que Deus tem um plano perfeito para nós e Deus também faz promessas para nós. Mas toda promessa, queridos, é acompanhada de um grande desafio. E nesse caso, a semelhança do que foi para Abraão, 2 grandes desafios ficam para nós: ser uma bênção e também ser perfeito. E para ajudar o ser humano nesse desafio, mais tarde, Deus chamou outro homem. E disse as mesmas coisas com outras palavras. Deus chamou Moisés. E Deus tinha planos perfeitos para Moisés. E Deus tinha grandes promessas para Moisés. E Deus executou esses seus planos, cumprindo as suas promessas na vida desse homem, libertando seu povo da escravidão do Egito por meio desse homem. E para que nem Moisés e nem ninguém dentre todos aqueles que Deus convidou para caminharem junto, se perdesse ao longo da jornada, Deus então trouxe para Moisés, ou através de Moisés, as famosas leis espirituais, as leis de Moisés. Leis que compreendiam não somente o relacionamento com Deus, mas que incluíam também relacionamento entre o próprio povo. Com vistas à perfeição, com vistas à caminhada, com vistas ao fato de que o povo precisava de referências, de parâmetros para andar perto de Deus. E dentre essa lei, Deus estabelece 3 coisas interessantes. Olha só comigo. Deus estabelece a pessoa certa para fazer as coisas. Sacerdotes. E Deus estabelece a coisa certa para fazer. O sacrifício. E Deus também estabelece um lugar certo para fazer. O Santo dos Santos. Estava tudo beleza. Pessoa certa, coisa certa, lugar certo. Agora é só tocar o barco. Mas a Bíblia narra que ainda assim esses homens falharam nos seus rituais. E não poderia ser diferente. Eram pecadores. E, portanto, todos os seus atos eram, por natureza, atos de pecado. Então, como é que Deus fez para resolver esse problema? Que se estendeu desde lá do Éden, quando aquele que foi feito e criado para ser perfeito, rompeu com a possibilidade de ser perfeito em si mesmo. Como é que Deus resolveu esse problema? Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o próprio Deus veio ao mundo, em carne e osso. Jesus Cristo veio ao mundo, encarnando a Trindade na pessoa do Filho, e então ele se torna um modelo de perfeição, de adoração, de relacionamento com Deus. Enfim, Deus cumpre aquilo que nem Abraão, nem Moisés, nem os sacerdotes, nem qualquer outra criatura podia cumprir. Deus tornou-se, o próprio Deus tornou-se a pessoa certa, a coisa certa e o lugar certo no qual o ser humano deveria ser, fazer e permanecer. E o contexto da carta que nós lemos aqui aos Hebreus é muito interessante. Na verdade, há muita discussão entre os teólogos acerca de que se é de fato uma carta, se é de fato que tipo de livro, que tipo de documento se trata. E uma boa parte de teólogos chega à conclusão de que, na verdade, Hebreus é uma tese. E aí, quando a gente vai examinar a fundo essa carta, nós percebemos algo muito interessante. A estrutura da carta aos Hebreus que nós lemos, ela é elaborada através de um sistema de organização de ideias muito comum na literatura bíblica. Em toda a literatura grega, latina e hebraica, a gente encontra essa estrutura quiástica, ou seja, são argumentos do começo ao fim que vão se interligando, de modo que o primeiro capítulo está diretamente ligado ao último, o segundo ao penúltimo, ao terceiro ao antepenúltimo, e assim vão se juntando os capítulos até chegar na mensagem central do livro, que é o capítulo 7. E olha como que coisa interessante, os capítulos 5 e 9 de Hebreus,
apresentam que Cristo está acima da antiga aliança e que os ritos mosaicos estabelecidos naqueles parâmetros estavam imperfeitos, não eram cumpridos, não poderiam ser cumpridos. Nos capítulos 6 e 8, nós percebemos a imutabilidade das promessas de Deus e a afirmação de que a antiga aliança foi transitória. No capítulo 7, que está no centro do livro de Hebreus, de acordo com teólogos, a tese central dessa carta diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Ou seja, o texto que nós lemos, queridos, tem a intenção de dizer para mim e para você que, embora nós sejamos imperfeitos, há um desafio, um convite bíblico para que nós sejamos perfeitos de acordo com aquele que é perfeito e que expressa integralmente o ser de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E há uma frase interessante, muito contemporânea, que é uma frase do Steve Jobs. Steve Jobs é o fundador da Apple. Ele disse essa frase numa revista que estive lendo há pouco tempo. Ele disse o seguinte, há pouco tempo que ele já faleceu, já faz tempo, queridos, mas eu li há pouco tempo. Seja um padrão de qualidade. As pessoas não estão acostumadas a um ambiente onde o melhor é esperado. Seja um padrão de qualidade. Esse homem revolucionou a tecnologia. Esse homem trouxe inovações para o mercado que a gente não vive sem hoje. E ele disse essa frase: acostume-se a ser um padrão de qualidade, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não esperam de nós. É por isso que a gente faz, às vezes, desse jargão, ninguém é perfeito, na verdade, uma válvula de escape, porque, na verdade, nós temos dificuldade de aceitar o desafio de parecermos com Jesus. E no capítulo 10 de Hebreus, que nós lemos, nós encontramos a reafirmação dessa verdade, bem como a importância dela, trazendo de volta aos nossos corações algumas promessas e alguns desafios que vão revelar o padrão de perfeição de Deus, ao qual Deus espera que o ser humano, desde a criação, passando por Abraão, por Moisés e por todos os outros, projetado agora para nós, os seus discípulos, como diz o texto, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote da casa de Deus. Portanto, o que o texto de Hebreus que nós lemos agora nos apresenta é justamente esse modelo. Ou seja, os parâmetros de perfeição expressos na pessoa e nas palavras de Jesus para nós. E esse modelo, de acordo com o texto, pode ser dividido em pelo menos 5 elementos. O primeiro deles, que eu queria pensar com você, integridade. É possível ser perfeito? Integridade é a primeira palavra que compõe o diagrama da perfeição de Deus. Diz o texto no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito, Deus não despreza. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a parte B do versículo, quando o profeta vai ungir o rei Davi na casa de Jessé, e ele começa a elaborar aquelas pessoas que estão ali, ele vê um mais bonito que o outro chegando e fala, esse aí é o homem de Deus, esse aí é o rei, e Deus fala, não é esse, e aparece o outro, também não é esse, e de repente o profeta Samuel começa a ficar preocupado com aquilo, quem será? Não é possível que Deus falou para mim vir aqui, não tem rei nessa casa. E Deus diz isso para o profeta Samuel. Samuel, o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como nós, queridos. Portanto, nós não podemos nivelar o padrão de integridade de Deus por baixo, como nós geralmente o fazemos. Porque aquilo que nós conseguimos ver é muito inferior àquilo que Deus está vendo. E nós vivemos uma sociedade visual.
Nós vivemos uma sociedade que julga a partir daquilo que ela vê, que classifica as coisas a partir daquilo que ela tem conhecimento, daquilo que ela tem acesso, enquanto, na verdade, o Senhor está sondando o nosso interior, buscando, de acordo com o que o próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 4, verdadeiros adoradores. De modo que não é aqui, nem acolá que se adora, não é desse jeito ou do outro jeito. A verdadeira adoração, o verdadeiro relacionamento com Deus, o verdadeiro relacionamento que expressa aquilo que Deus espera de nós, é um relacionamento de integridade, que vai além das palavras. Aliás, as palavras nos faltam quando nós estamos na presença de Deus. Certa vez, perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: como é que a senhora faz para lidar com tanta dificuldade? Essa tragédia de Calcutá. A resposta dela foi assim: eu tenho o hábito de orar. E aí a pessoa perguntou para ela assim: mas como é que a senhora faz para orar? No meio de tanto barulho, de tanta confusão. Ela disse assim: eu me tranco no meu quarto e oro. Ah, é? E quando a senhora ora, o que a senhora fala? Eu não falo nada. Mas não é possível, como é que a senhora ora sem falar? E o que Deus fala para a senhora? Ele também não fala nada. A gente fica ali. Ele me conhece. Ele sabe o que está no meu coração. Integridade. Queridos, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. É o convite, primeiro, desse texto que nós lemos. Segundo lugar, santidade. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, diz a parte B do versículo 22. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, faz o seguinte convite: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós acabamos de cantar que é necessário que Ele cresça e que a gente diminua. E esse processo de inversão só é possível a partir da santidade. Mas santidade, queridos, não é aquilo que eu sei a respeito de Deus. Santidade é aquilo que eu demonstro a partir daquilo que eu sei. Santidade é aquilo que eu vivo a partir daquilo que eu sei de Deus. Não é o simplesmente conhecer a Deus. Aliás, o próprio profeta Oséias, quando diz acerca da importância de conhecer a Deus, ele leva a dinâmica para uma caminhada com Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque santidade é desenvolvida ao longo da caminhada com Deus. Não existe receita para a santidade. Não existe receita, não existe um portal mágico na porta da igreja no qual a gente entra e passa a ser santo, ou vice-versa, o que seria melhor. Não existe. É uma dinâmica de caminhada. Por isso ele diz que o coração é purificado de má consciência. Porque a nossa consciência é constantemente atingida e de modo vulnerável, porque somos afetados o tempo todo por uma enormidade de elementos externos que mexem com a gente. E santidade é a resposta do nosso caráter ao caráter de Deus. É Deus agindo em nós. É Deus mudando a nossa vida. É Deus agindo de glória em glória, de passo em passo, de dia em dia, em nós, por nós e através de nós. Nosso tempo, nossa geração tem banalizado esse princípio bíblico. Relativizamos a santidade. Não, mas naquele tempo não podia fazer isso, aquilo. Mas veja bem, hoje em dia não tem como não fazer. Queridos, a palavra de Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. E o desafio à santidade é um desafio constante para a igreja. Santidade. Em terceiro lugar, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, ou seja, confiança. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo escreve que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida,
nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero pedir licença para você e compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido ao longo desses últimos 3 anos. No processo de plantação de igreja, a gente vive muitos altos e baixos. E uma das experiências que nós vivemos é o fato de conhecermos algumas pessoas que passam pela nossa vida e não passam, e ficam para sempre. Eu tive o privilégio de conhecer o bairro onde eu plantei a igreja através de um homem, o Lauro. O Lauro foi um grande companheiro. O Lauro me mostrou todas as ruas do Santa Cândida. E me mostrou, inclusive, o local onde nós gostaríamos de plantar a Igreja Olaria, uma vila dentro do bairro. E o Lauro tinha uma frase. Ele dizia o seguinte: eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas enquanto eu viver, eu preciso confiar em Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas enquanto eu viver, eu preciso confiar em Deus. O Senhor chamou o Lauro há poucos meses. O infarto fulminante levou o Lauro para uma melhor. E eu fiquei com essa frase no meu coração. Porque, queridos, a obra de Deus, ela não é feita com esforço próprio. Ela não é feita porque esse é melhor do que aquele, porque esse tem mais recurso que aquele. Não. A obra de Deus carece de uma entrega total, irrevogável, àquele que é o Senhor da igreja, aquele que é o Senhor da nossa vida. E isso é aplicado a tudo o que cerca a nossa vida. A palavra do Senhor está repleta de textos que desafiam o nosso coração a confiar. Confia no Senhor, espera nele. Confiar no Senhor porque Ele é uma rocha eterna. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E nós continuamos relutando, insistindo em caminhar com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade. Confiança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus é fiel. E Jesus demonstra isso no seu caráter. O próprio Jesus não fazia as coisas por si só. Submetia tudo em oração ao Pai. É só lermos o Evangelho e vamos notar que Jesus tinha não só esse hábito, mas ele tinha necessidade disso, de buscar confiança no Pai. E no jardim do Getsemani ele demonstra isso. Talvez um daqueles momentos mais difíceis da sua vida. Jesus prostrado, sentindo a agonia dos próximos instantes se aproximavam na sua vida, e ele faz aquela oração fantástica: Pai, está difícil demais, está pesado, está doendo. Se for possível, se tiver alguma outra coisa para o Senhor fazer aí, Senhor, por favor, Senhor, me ajude. Mas tem algo que é maior. Tem algo que é maior. E eu quero cumprir. E para isso eu confio no Senhor. Confiança. 4º lugar, amor ao próximo. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, nós encontramos aquilo que popularmente é conhecido como o resumo dos mandamentos. Quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante nesse texto que a gente leu, os parâmetros do amor apresentados aqui por Jesus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, sentimento, empatia, de toda a tua alma, fé, compaixão, misericórdia, de todas as tuas forças, vigor físico, assistência, cuidado, de todo o seu entendimento, sabedoria, conselho. Então o verdadeiro amor implica em tudo isso: coração, alma, toda força, todo entendimento, toda entrega. Nós não podemos nos economizar no que diz respeito ao outro, porque o próprio Pai não poupou o seu próprio Filho por amor de mim e por você.
E não há outro parâmetro de amor nas Escrituras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Augusto Comte, que foi um filósofo francês, cunhou um conceito chamado de altruísmo. E altruísmo, de acordo com Augusto Comte, é um conjunto de disposições humanas, individuais e coletivas, que inclinam os seres humanos a dedicarem-se uns aos outros. É um tipo de comportamento em que as ações do indivíduo beneficiam o outro. Altruísmo é uma boa palavra para a gente pensar acerca do amor. No sentido comum, o termo é normalmente atrelado à palavra solidariedade. Viver numa cidade desse tamanho, com todos os seus dilemas, com todos os seus problemas, é um desafio para nós. Saber que nesse mesmo instante em que nós estamos aqui, confortáveis nesse templo, talvez a poucos metros de nós, pessoas estão passando fome. Pessoas estão sem esperança. Pessoas estão entregues a uma enormidade de diferenças sociais, que você sabe muito bem. E a igreja é desafiada a cuidar dessas pessoas, a manifestar o amor daquele que nos amou na vida dessas pessoas, mas não só na vida dessas pessoas, porque também há muitos abastados carentes de amor. Por isso o amor, ele não é somente um movimento de cima para baixo, ele é também um movimento horizontal. É um movimento de abraçar, um movimento que agrega, que inclui, que associa. O texto diz: consideremos-nos uns aos outros, considere quem está perto de você. E nos estimulemos ao amor e à prática das boas obras. Em quinto lugar, temor do Senhor. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 25. Note, não deixemos de congregar-nos. Participação na igreja. Façamos admoestações. Participação na vida do outro. Vedes que o dia se aproxima. Participação na comunidade. Temor do Senhor, queridos. Eu tenho dito na minha igreja que temor do Senhor, temer a Deus, é levar Deus a sério. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é considerar a pessoa de Deus. Salomão, escrevendo vários conselhos no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, ele diz o seguinte: tudo que te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O tempo de temer a Deus é hoje. Tempo de servir a Deus é hoje. Tempo de viver aquilo que Deus espera e promete para que a gente viva é hoje. Salomão também vai dizer lá no capítulo 12, no finzinho já do livro, apagar das luzes do livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte: olha, de tudo isso aqui, de toda essa baboseira que eu posso ter falado, porque ele diz que muita coisa, que a conclusão dele foi só canseira, foi enfado, não aproveitou muita coisa, mas algo permanece. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Nós precisamos levar Deus a sério, queridos. Nós precisamos levar Deus a sério. Temer a Deus é isso. Eu quero concluir com algumas expressões para a gente guardar nessa noite. A primeira delas: Deus sempre teve um plano perfeito para toda a sua criação. E por isso, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Perfeito. Por mais que você pense que tudo está fora do lugar,
O plano de Deus não vai se frustrar na sua vida, porque aquele que planejou, que desenhou você, que sonhou com você, antes mesmo de você ser embrião, é soberano, é perfeito, ele não muda. E a expressão máxima desse plano de Deus é justamente o fato de ele ter criado você, a sua imagem e semelhança. Você traz na sua vida as marcas do próprio Deus. Você herdou as faculdades de Deus, sabedoria, inteligência, juízo, amor, tudo isso vem de Deus para você. Portanto, Deus tem um plano perfeito para você. E aconteça o que acontecer, nada vai fugir aos planos de Deus para a sua vida. Isso já faz de você uma pessoa perfeita. Mas a segunda conclusão que eu quero destacar aqui é que você foi criado para viver perto de Deus. A própria essência do nosso ser carrega em si a necessidade de estar perto de Deus. É por isso que ainda que a gente se afaste de Deus, algo em nós busca por referenciais que a gente transforma em deuses, porque nós temos necessidade de Deus. Um ateu tem necessidade de Deus, ainda que seja a necessidade de não acreditar nele. Logo, permanecer perto de Deus, queridos, é algo que não está para a sua escolha. Não está para a minha escolha, nós precisamos estar perto de Deus, é a nossa natureza que clama por isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a manifestação dos filhos de Deus é a manifestação do próprio Deus. Então, você só tem chance de ser perfeito do ponto de vista de Deus se você se mantiver perto dele. Talvez essa noite alguém que no nosso meio tenha andado longe de Deus, meu filho, minha filha, preste atenção nisso, você não foi feito para viver longe de Deus. Talvez alguém que nos assiste agora pela internet esteja pensando nisso, você não foi feito para viver longe de Deus. Não, você não pode escolher viver longe de Deus, você perece longe dele. Mas perto de dele nós somos moldados, nós somos transformados, dia após dia, pelo poder do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, a conclusão de tudo isso é que Jesus Cristo é o modelo de perfeição de Deus para nós. E é por isso que é possível ser perfeito. Porque perfeição não é um conjunto de padrões morais e éticos que compõem um estilo de vida que agrada ou desagrada. Não. Perfeição do ponto de vista de Deus é ser parecido com Jesus. Simples assim. Em Jesus Cristo, Deus, o próprio Deus, tornou-se a pessoa, a coisa e o lugar certo a fazer, no qual o ser humano deveria ser, fazer e permanecer. E com isso, Jesus nos provou que é possível que nos enquadremos nos parâmetros de perfeição que Deus estabeleceu para que fôssemos. E esse modelo está dividido assim: integridade, santidade, confiança, amor ao próximo e temor do Senhor. Sejamos perfeitos, queridos. Por meio de Jesus, sejamos perfeitos. Para que os planos perfeitos de Deus se tornem realidade na nossa vida, sejamos perfeitos. É possível. Da próxima vez que alguém falar para você assim, ninguém é perfeito, diga assim, é sim. E eu quero te convidar a se tornar parecido com Ele, para que a gente possa ser perfeito como Ele é perfeito. E assim, os planos maravilhosos de Deus, perfeitos, imutáveis, maravilhosos, altaneiros, se cumpram na nossa vida, em nossa vida, por nossa vida, através da nossa vida. E assim, demos testemunho daquele que é perfeito. Que Deus os abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Quando dissermos a alguém que é possível ser perfeito, no modelo de Jesus, estamos evangelizando. E o hino 287 nos coloca nesta marcha evangelística, porque a igreja é chamada a esta proclamação em marcha solene. Agradecemos ao reverendo Davi,
a propícia mensagem que nos trouxe, edificante nesta noite, desafiadora da nossa vida pessoal e do ministério que o Senhor nos confiou. Vamos ficar em pé e cantar este hino 287. É tempo, o mestre está chamando já. Marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unindo sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. Ó, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marcha, sim, avante, marchasse, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir. A todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida a receber. Marchasse, avante, marchasse, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória, honra e louvor terá. Marchasse, avante, marchasse, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Duas informações para finalizar. O nosso querido Amur Torres, que faleceu hoje, deixando viúva a dona Celestina Torres, nossa querida irmã, está sendo velado no cemitério Iguaçu, Parque Iguaçu, e o culto vamos realizar amanhã às 9h30, para logo a seguir haver o sepultamento. Então, todos que puderem se solidarizar
estar lá, e principalmente na hora do culto, será muito apreciável isso. E a propósito, também gostaria de pedir aos presbíteros que estão presentes, assim que terminar o culto, uma palavrinha rápida aqui conosco na frente. O reverendo Davi vai orar, impetrar a bênção, e já estamos convidados para o lanche no pavilhão Reverendo Oswaldo. Oremos ao Senhor, queridos. Amado da nossa alma, nós te glorificamos nessa noite. Te bendizemos pela tua poderosa e santa presença no nosso meio. Obrigado a Deus, porque isso é o que faz toda a diferença, ó Santo. Isso é o que nos coloca para a vida. Isso é o que desafia o nosso coração à santidade, à integridade, à confiança, ao amor ao próximo, ao temor do Senhor. Porque tu estás conosco, ó Deus, nós podemos avançar. Nós podemos caminhar, ó Deus, seguros, certos de que os teus planos são perfeitos, que a sua vontade é agradável, é boa, é soberana. Obrigado por essa palavra. Obrigado, ó Deus, por cada rito desse culto, que, ó Deus, nos convida a olhar para cima e perceber que há um Deus todo-poderoso, digno de toda honra, glória e louvor e majestade. Deus, nossa alma está alimentada nessa noite, porque tu estás presente. E a nossa oração é para que o Senhor nos acompanhe. Porque essa semana certamente, ó Deus, trará consigo grandes desafios. Essa semana nos reserva, ó Deus, situações nas quais nós vamos ficar, ó Deus, sem saber o que fazer. Mas certamente a sua presença estará conosco. E, ó Deus, isso vai nos conduzir em paz e em confiança. Caminhando contigo somos melhores. Estamos seguros. Ajuda-nos nessa caminhada, em nome para a glória de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre ti e te acompanhem por onde quer que você vá, em todos os dias da sua vida, até o dia em que pessoalmente nos encontrarmos com Ele. Amém. Derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. E não deixe de levar o reverendo Carlos para casa por meio desse livreto. Compre e pegue o autógrafo dele.